Rui Costa fazendo revelação importante no São Paulo. E fala também sobre uma ideia pra lá de maluca que surgiu de alguém que tá louco para assumir o São Paulo. Bora falar também sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e o ranking que vai estabelecer times da América do Sul para o Mundial de Clubes de 2029. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bastante ameaçado de demissão desde que dispensou Hernan Crespo e escolheu Roger Machado para treinar o São Paulo. O executivo de futebol do tricolor Rui Costa deu entrevista nessa segunda-feira e surpreendeu todo mundo. Ele assegurou que, em caso de dispensa do Roger Machado, ele não pedirá para sair ao lado do técnico, abre aspas para o Rui, trabalho para o clube e não para o Roger. Essa declaração foi dada em entrevista à Rádio Bandeirantes. E cai por terra a especulação de que, em solidariedade ao treinador gaúcho, velho conhecido do Rui, eles trabalharam juntos muito tempo atrás no Grêmio, ele se solidarizaria e também deixaria o São Paulo. Rui nunca teve tanta autonomia no tricolor quanto atualmente. Ele passou seus 4 primeiros anos da gestão Júlio Casares abaixo do então homem forte do futebol, o Carlos Belmonte. Com a saída do Belmonte, o Rui foi ganhando espaço e protagonismo. E ele se sentia tão confiante que optou pela dispensa do Crespo, quando o time era líder do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Palmeiras, mesmo numa sequência de 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota do Crespo. Na oportunidade, demissão já não pegou bem, e a escolha do Roger Machado foi ainda mais criticada. Roger que continua precisando de vitórias, a começar por essa terça-feira em confronto contra o Milionários na Colômbia, partida da Sul-Americana em que o São Paulo terá muitas baixas. 7 jogadores titulares absolutos, entre eles Caleri e Luciano, nem sequer viajaram. Até por isso teremos novidades. Coronel, goleiro contratado do futebol dos Estados Unidos, fará sua estreia no time principal como titular. Nicolas e Jorginho trabalharam como titulares no último treino antes da viagem e podem ser novidades para a partida dessa terça-feira. 4 clubes brasileiros estão entre os 10 primeiros de um ranking da América do Sul, que é organizado pela FIFA, de olho na Copa do Mundo de Clubes de 2029. Só para refrescar sua memória, os campeões da Libertadores de 25, 26, 27 e 28 têm vaga assegurada no torneio. As outras 2 vagas serão preenchidas de acordo com o ranking da FIFA. Hoje o primeiro lugar é do Palmeiras, seguido de perto pelo Flamengo, o único já assegurado no próximo Mundial. Como campeão da Libertadores do ano passado, o Flamengo estará na próxima edição da Copa do Mundo da FIFA. Os outros 2 brasileiros presentes nesse top 10, o São Paulo aparece na 6ª colocação, enquanto o Botafogo é o 10º colocado. Só para registrar que a LDU é 3ª, o Racing é o 4º colocado e o Estudiantes aparece em 5º. Você acredita, você concorda com a posição dos brasileiros? Ficou faltando alguém? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Diego Fernandes não para de tentar inventar no São Paulo. O empresário que se tornou conhecido por intermediar o acordo da CBF com Carlo Ancelotti acaba de criar um abaixo-assinado para tentar transformar o São Paulo em SAF, sem passar pelo Conselho Deliberativo. Estou contando para vocês há semanas que não existe nenhuma intenção dos membros do CD do São Paulo em transformarem um clube em SAF. O que o Diego Fernandes fez? Ele criou um movimento para tentar angariar 20% das assinaturas de sócios titulares do São Paulo. Nesse contexto, ele imagina que seja possível burlar a presença do Conselho Deliberativo e propor que o São Paulo se transforme numa SAF. Para mim, uma grande maluquice, que inclusive burla as regras do clube, não vou dizer com calma e tranquilidade, mas para mim num grande golpe. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Importante registrar que, segundo o estatuto, uma Assembleia Geral com assinatura de pelo menos 20% dos sócios poderia ocorrer. Só que esses sócios precisam ser sócios titulares, com pelo menos 2 anos de clube e com mais de 18 anos de idade, além de estarem com mensalidades em dia. Calcula-se que hoje o São Paulo tenha 8.000 sócios titulares. Seriam necessários pelo menos 1.600 assinaturas. O que você pensa sobre a ideia, sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Especulado em Corinthians, Vasco e Botafogo, Vitor Sá prefere jogar no São Paulo.
O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até 30 de junho, já foi sugerido ao tricolor e tem essa vontade de jogar no seu clube do coração, até para atender a um desejo do seu pai, fanático são paulino. Em outra oportunidade, o Vitor Sá chegou a dizer o seguinte, abre aspas, meu pai é São Paulino, então talvez jogar no clube do coração dele seria uma boa. Minha família inteira é louca pelo São Paulo. O mais curioso é que o Vitor Sá, por 2 janelas de transferência, já foi especulado no Corinthians e nunca no São Paulo. Vamos ver se o tricolor, a partir dessa sugestão, pode avançar na história. Quero registrar que o São Paulo não tem grana para fazer investimentos e o fato de Vitor Sá estar livre no mercado poderia ser um fator facilitador. Mas a primeira pedida do Vitor Sá para outros clubes nacionais foi considerada extremamente alta. Ele quer ganhar no Brasil praticamente o que ganha lá no futebol russo, no Krasnodar, salário acima de R$1 milhão por mês. Nessa atual temporada, o Vitor Sá soma 29 jogos, 5 gols e 1 assistência e seu time é mais uma vez líder do campeonato. Mesmo com o Zenit investindo um caminhão de dinheiro, o Krasnodar pinta como favorito para o bicampeonato nacional. Só para completar, registrar que o São Paulo viajou para a Colômbia, onde faz confronto contra o Milionários nessa terça-feira pela Sul-Americana, com 7 desfalques. Luciano, Caleri, Arthur, Danielzinho, Lucas Amon, Tolói e Enzo nem viajaram, serão poupados de olho no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo venceu, mas a resistência a Roger Machado continua, apesar de muita gente ligada ao tricolor tentar minimizar essa situação. Basta você ver as redes sociais e praticamente todos os torcedores do São Paulo seguem se mostrando contrários à continuidade do Roger. Vitória contra o Mirassol por 1-0 num jogo em que o São Paulo finalizou muito pouco no gol. Mais uma vez o Luciano salvando a pele do treinador. Vitória importante, pelo menos dentro de campo, para que o São Paulo alcançasse a 4ª colocação do Campeonato Nacional com 23 pontos. É a mesma pontuação de Flamengo e Fluminense, mas com jogos a mais do que os times cariocas. Nicola, você está esquecendo que o São Paulo vinha de 3 derrotas consecutivas para o Mirassol, é verdade. Mas o Mirassol, que havia, por exemplo, batido o São Paulo por 3-0 no início do Campeonato Paulista e também por 3-0 na temporada passada, era um Mirassol bem mais forte do que o atual. Vale a lembrança de que o Mirassol de hoje ocupa apenas a 18ª colocação na Série A do Brasileiro. Depois da partida, nas redes sociais, a crítica e a perseguição a Roger Machado continuam e ele vai precisar de outra vitória agora contra o Milionários em jogo da Sul-Americana para tentar acalmar os ânimos para ele pelos lados do Morumbi. O Paulo da Silva, boa noite, Nicola. Roger não pode ser treinador do São Paulo. Uma ótima semana a todos, concordo, tá? O Marcos Alves, Jorge Nicola, provavelmente o Roger vai ficar no tricolor até dezembro. Queria a sua opinião. Não acredito. Mais de 1 ou 2 derrotas para que a coisa degringole, tá bom? O Luiz Gustavo, impeachment do Macis, Caem, Rui, Roger, vem o Braz. Imaginar o Braz no São Paulo, não sei se faz muito sentido, né? Nunca ouvi falar desse nome de forma mais séria, ainda mais pensando no impeachment do Macis, a gente não tem nem ideia de como é que funcionaria. O Olten Aires, como presidente do conselho, ficaria temporariamente, convocaria uma eleição, não sei, confesso que eu não sei, porque aí seria o segundo impeachment dentro de uma mesma gestão, né? Vale a lembrança de que o Júlio renunciou para não sofrer o impeachment e o Macis, que era o vice dele, assumiu até dezembro. O pedido de impeachment foi feito na última... Pedido de impeachment, não. Há um movimento pelo impeachment que começou ao longo dessa semana. Um grupo de conselheiros de oposição estão tentando juntar 50 assinaturas para realizarem uma reunião extraordinária. E a justificativa para esse pedido de impeachment é gestão temerária. A justificativa é de que o Macis estava com o Júlio na temporada passada, quando as contas foram reprovadas. Mensagem do William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Fiquei sabendo agora há pouco que torcedores do São Paulo procuraram a advogada Amanda, aquela mesma do caso Casares, e vão protocolar denúncia contra os jornalistas que estão acusando a torcida de serem racistas. William, pelo que eu entendi, a Amanda, que é uma advogada que já havia ganho uma causa recente, ela anunciou, através das suas redes sociais, que vai processar todos os jornalistas que acusaram a torcida do São Paulo de ser racista, tá? Eu acho que o caso mais emblemático é da Domitila Becker. A Domitila chegou a afirmar que a torcida do São Paulo estava sendo racista com o Roger, enfim. Não sei como é que essa história termina, não sei até que ponto isso pode ir adiante, mas
existe de fato esse movimento que você está constatando por aqui. E qualquer generalização é burra, né, cara? Eu falar que toda a torcida da Portuguesa é X, toda a torcida do São Paulo é Y, toda a torcida do Palmeiras é Z, eu tô falando uma besteira, eu tô cometendo um equívoco. E ainda mais quando o assunto é importante e tenso como esse. A torcida do São Paulo não quer a saída do Roger porque ele é negro ou porque ele é preto. A torcida do São Paulo quer a saída do Roger porque não concordou com a forma como o Hernan Crespo foi tirado. O São Paulo era líder do campeonato empatado com o Palmeiras, eram 7 vitórias, um empate e uma derrota na sequência. O São Paulo vivia um momento espetacular para que os caras tirassem o Crespo e contratassem um técnico que ainda por cima, para piorar, está longe de ser uma unanimidade. Só para lembrar que a torcida do Corinthians vetou a chegada do Roger Machado algum tempo atrás, lá no Timão. Então não é nada contra o fato da pessoa ser preta. É porque, primeiro, o Roger não faz bons trabalhos há muito tempo. Depois, porque já havia uma discordância em relação à saída do Roger, do Crespo. Para que a saída do Crespo fosse minimizada, o São Paulo ia precisar trazer um Jorge Jesus, ia precisar trazer um Felipe Luiz, ia precisar trazer alguém bastante acima da média, alguém que de ótimos serviços prestados, o que não é o caso do Roger Machado. O Davi Ribeiro perguntando se o Hulk, afirmando que o Hulk caberia como uma luva no São Paulo. Concordo, também acho. O Alexandre Souza escreve: Vitor Sá no São Paulo tem chance. A família inteira dele é tricolor e o Ferreirinha provavelmente vai ser vendido na parada para a Copa. Vale a lembrança de que o Ferreirinha tem tido muita dificuldade física, né? Não sei se vai aparecer proposta para ele, tá? Não sei se dá para cravar assim que tá fácil vender o Ferreira, como muita gente tem afirmado. Crespo volta para o São Paulo e pergunta o Átila Zapata. Não vai rolar, né? Embora muito torcedor de São Paulo preferisse isso. Quero falar sobre absolvição no São Paulo. Terminou nessa sexta-feira a votação entre membros do Conselho Deliberativo para definir as punições para Vinícius Pinotti e Fábio Maris. Os conselheiros do São Paulo poderiam pegar 360 e 300 dias de suspensão. Importante registrar que essas penas eram cogitadas porque o Pinotti e o Maris fizeram o vazamento de áudios que acabaram por determinar a saída do presidente Júlio Casares e a expulsão do quadro do clube de Mara Casares e Douglas Schwartzman. Pois bem, por 172 votos contra a punição e 51 votos a favor, Vinícius Pinotti foi absolvido e não vai ter qualquer punição. Já Fábio Maris teve 162 votos a seu favor e 62 votos pela punição. Dessa maneira, o Maris e o Pinotti não sofrerão qualquer pena e estão aptos a continuar trabalhando pelo clube. Pinotti, que inclusive é hoje o grande candidato à presidência para concorrer com a RIMACIS. A eleição está marcada para o fim dessa temporada. Para completar, falar um pouquinho sobre futebol. São Paulo enfrenta o Mirassol às 21 horas desse sábado, lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, e o provável tricolor tem Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendel, Bobadilha, Danielzinho e Luciano, Arthur, Caleri e Luca. Você acha que o São Paulo vence? Vale a lembrança de que uma derrota pode determinar a demissão de Roger Machado e também Rui Costa. Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aqui com mais um vídeo no canal Noticiário SPFC, informações do nosso tricolor paulista, São Paulo Futebol Clube. Hoje trouxemos aí com o Jorge Nicola as últimas notícias do São Paulo, a torcida aí, torcedor perguntando no chat também na live, né, sobre... Tem torcedor ainda querendo a volta de Crespo, tem torcedor perguntando sobre Dorival Júnior no São Paulo, sobre Hulk, né, que tem essa polêmica toda aí que tá surgindo aí após esse massacre aí do Flamengo dentro da casa do Atlético. Hulk de saída, e tem torcedor perguntando se seria uma boa, cairia como uma luva no São Paulo. Eu gostaria de saber a sua opinião, torcedor. Você que tá até aqui ouvindo, você gostaria de Hulk no São Paulo? Comente aqui embaixo, deixe registrado o seu comentário. Pessoal, aquele pedido sempre muito importante, tá? Eu sei que é chato, mas a gente tem que estar sempre trazendo esse apelo aqui. Pra você se inscrever no canal, você que não é inscrito, dá o like no vídeo, é muito importante pro crescimento aqui na plataforma, isso ajuda demais, pra você não custa nada, pessoal. É apenas um clique. Então fortalece com o like aí, senta o dedo no like, dá aquela dedada gostosa aí, como todo mundo fala lá, ele. Valeu, galera, vamos ficando por aqui, a gente volta assim que tá na notícia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.